Perfeito, eu acho que já podemos começar então. Gostaria de, pronto, dar boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo de Portugal e bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo lá do Brasil. Nós vamos iniciar mais um CPP, um ciclo permanente de palestras, e hoje nós vamos trazer um assunto que está, acho que mais do que na atualidade, acho que infelizmente, se eu posso assim dizer, que, pronto, hoje nós teremos como tema a crise na Ucrânia e a nova onda de refugiados na União Europeia. E aqui, para falar sobre esse assunto, eu acho que não poderíamos pedir pessoas melhores para estar aqui conosco hoje. Mais uma vez, tanto a professora doutora Ana Rita Gil quanto a doutora Emelinha Oliveira. Eu acho que, pronto, eu não poderia escolher pessoas melhores para estar aqui conosco. Então, queria agradecer imensamente o aceite do convite para participar desse evento. E pronto, gostaria de passar então a palavra do Anne, porque creio que não estão aqui para me escutar, então vamos começar. Boa tarde para todo mundo que está em Portugal. Boa tarde, professora doutora Ana Rita Gil. Boa tarde, doutora Emeline de Oliveira. Estou super feliz de estar aqui mediando hoje essa palestra que eu não tenho dúvidas que vai ser incrível. É um tema que realmente e infelizmente está em pauta e a gente precisa conversar sobre ele. E a doutora Ana Rita Gil é minha professora no mestrado, então eu estou muito feliz, inclusive o meu relatório é sobre o tema refugiados, não bem sobre refugiados na Ucrânia, né, professora, mas é sobre crianças refugiadas, então tá meio que dentro assim do meu relatório, então estou bem feliz de estar fazendo parte aqui do evento. Eu vou apresentar para todo mundo, pessoal, a professora Ana Rita Gil e a doutora Emeline de Oliveira, e depois eu já vou brevemente passar, a gente teve um atrasinho, então eu já vou passar a palavra para as duas, para a gente já dar início realmente ao evento. A professora doutora Ana Rita Gil, ela é doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ela é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é atualmente professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem várias publicações em matéria de direito das migrações, em particular os livros Imigração e Direitos Humanos e Estudos de Direito da Imigração e do Asilo. Eu vou dar a palavra agora inicialmente, então, à doutora Ana Rita Gil. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada eu, Duane, pela sua simpática apresentação e pelas suas simpáticas palavras. Permita-me começar por agradecer ao Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro. É um gosto voltar a colaborar convosco outra vez e permitam-me saudar de forma muito calorosa primeiro a presidente, que é minha aluna, Leandra Freitas. É excelente tê-la agora aqui agora noutro papel, não é que não seja nas aulas de Direito da União Europeia, e também a minha querida aluna Duane Braga, aluna de mestrado. Portanto, para mim é muito especial estar aqui neste evento com duas pessoas com quem eu trabalho. Também já trabalho há muitos anos com a doutora Emelinda Oliveira, há muitos, portanto temos colaborado diversas vezes sobre estas matérias. Ela também é um nome de referência em Portugal sobre direito de imigração e de asilo, portanto acho que ela, se querem ouvir alguém com experiência prática e teórica, ela é a pessoa indicada. Eu normalmente indico sempre a doutora Emelinha Oliveira para falar também nestes eventos. Eu vou então compartilhar o meu PowerPoint. Não é que tenha muita coisa, mas acho que talvez seja mais interessante seguir as coisas enfim, com uma certa figura que não seja só a minha a falar. Gostava de saber se já posso compartilhar. Pode sim, professora. Posso? Ok. Então, aqui está. Eu utilizei o vosso fundo. Portanto, eu gostaria de começar por dizer que esta crise de refugiados é uma crise que naturalmente surgiu
na sequência da invasão russa à Ucrânia, e que não é a primeira crise com que nós nos temos confrontado aqui na União Europeia, e peço desculpa pela centralização na Europa, para quem está a ouvir-nos no Brasil, mas este tema é inevitável, não dá mesmo para tentar fazer um apanhado mais global. E a segunda crise, ou pelo menos assim chamada crise, porque a primeira grande crise foi em 2015 e seguintes, com os refugiados sírios e outras pessoas vindas do Médio Oriente, que de uma forma clandestina, e depois vamos ver que isso é muito relevante, chegaram à Europa, ou tentaram chegar à Europa para procurar refúgio. Portanto, parece que nós temos tido uma sucessão de crises, às vezes vê-se isto como uma crise da União Europeia, não é uma crise da União Europeia, é uma crise das pessoas que são obrigadas a fugir, naturalmente, são elas que estão com os seus direitos fundamentais ameaçados, e de facto parece que temos tido uma sucessão, mas não significa que termina uma, começa a outra, não, continua a haver a crise dos refugiados da Síria, portanto tudo continua como se não houvesse crise de refugiados da Ucrânia, e isto é importante para não nos esquecermos que continuam a vir pessoas de outros países procurar refúgio na União Europeia, muito embora os refugiados da Ucrânia agora sejam, sem dúvida, em muito maior número do que os demais. E veremos também que o tratamento é diferente. Bom, então aqui há alguns números, eu acho que todos nós temos consciência disso. Esta crise escalou de uma forma nunca antes vista na União Europeia. Portanto, nós tivemos na primeira semana a seguir à invasão 1 milhão de pessoas a abandonar o país. Isto nunca foi visto. Nós podemos dizer a crise dos refugiados em 2015, mas só no ano de 2015 procuraram a União Europeia 1,3 milhões. Isto dá uma perspectiva do que foi a escalada e do que está a ser a escalada dos refugiados ucranianos, em que na primeira semana quase que tivemos o equivalente a um ano da saída de 2015. Isto foi crescendo muito rapidamente, e de momento temos 5,3 milhões fora da Ucrânia, e já veremos em que países sobretudo, e 6 milhões de deslocados internos. Portanto, temos aqui de facto um número muito impressionante de pessoas que está a fugir deste conflito. Claro que, se nós compararmos com a Síria, também há um número deste género, só que a diferença é que na Síria, tal como aqui, normalmente procuram os países de vizinhos para se instalar. Portanto, sempre que há uma crise de refugiados, as pessoas que fogem de um conflito normalmente tendem a ficar nos países vizinhos. Por isso é que só tivemos 1,3 milhões quando foi a crise dos refugiados sírios. Para além de termos feito um acordo com a Turquia para que a Turquia não deixasse passar. Portanto, daí que o número não seja assim muito impressionante quanto a este. Ainda assim, este sofreu uma escalada imensa e isso será importante depois para a solução que se encontrou. Sobretudo, quem é que está a fugir? Uma vez que há uma lei marcial na Ucrânia que impede que os homens em idade de combater abandonem o país, sobretudo quem está a fugir são mulheres, crianças e idosos. Portanto, são estas pessoas que estão a chegar aos nossos países. Mas, e isto também é algo que passa despercebido, também estão a abandonar o território estrangeiros, nomeadamente estudantes que estudavam nas universidades ucranianas, e refugiados que aí estavam com o estatuto de refugiado. A Ucrânia acolhia cerca de 5.000 refugiados sírios. Portanto, reparem o que é estas pessoas terem saído da guerra da Síria, procurado refúgio na Ucrânia, e depois a Ucrânia é invadida e tem que procurar refúgio noutro sítio qualquer. Portanto, é como que duplamente refugiados, não puderam continuar na Ucrânia e não podem voltar à Síria, portanto têm que encontrar aqui outro país. A solução que foi encontrada na União Europeia foi uma solução que nunca tinha sido usada. Nunca tinha sido usada. É uma solução que está prevista numa diretiva, portanto num ato legislativo da União Europeia de 2001, e que esta diretiva surgiu quando foi a crise dos refugiados da Jugoslávia.
em que assistimos também a uma grande movimentação das pessoas vindas dos Balcãs para procurarem refúgio na União Europeia. No final dessa movimentação, não é aquela ideia de agora no final vamos arranjar uma solução para o futuro, criou-se uma diretiva de 2001, que é a Diretiva da Proteção Temporária. E a ideia era esta: em casos futuros, quando houver um afluxo maciço de pessoas muito numeroso, nós vamos ativar esta diretiva para dar proteção temporária urgente, sem obrigar as pessoas a passarem por procedimentos que às vezes são muito longos, como são os procedimentos para ter o estatuto de refugiado ou outro tipo de estatuto de proteção internacional. Portanto, a ideia é, temos um fluxo maciço de pessoas que fogem da guerra, que fogem de desastres ambientais, damos uma proteção urgente a todas as pessoas que vêm daí, que vêm do sítio onde há um conflito, e essa proteção é baseada apenas na nacionalidade ou noutros critérios. Só que esta proteção requer que o Conselho, que é uma instituição da União Europeia, decrete primeiro o seguinte: estamos perante um afluxo maciço de pessoas, ative-se a proteção temporária. Portanto, ela não está sempre em aberto, é preciso haver uma declaração formal. E foi isso que se fez em março. Portanto, o Conselho disse, atenção, estamos com muitas pessoas vindas da Ucrânia e isto está a escalar muito rapidamente, portanto vamos ativar este tipo de proteção, uma proteção temporária, automática, para todas as pessoas que venham da Ucrânia. Portanto, acaba por ser algo que é baseado na urgência, proteger, dar um estatuto legal a estas pessoas, para elas poderem depois, quando são protegidas, terem direito aos seus direitos mais básicos. Cá está, é esta diretiva, nós também temos a lei em Portugal, e, portanto, ela tem que ser ativada por uma decisão do Conselho. E isso foi o que aconteceu em março. Atenção, estamos perante um afluxo maciço de pessoas, não temos capacidade para agora estar a abrir procedimentos detalhados para ver quem é refugiado e quem não é refugiado, quem é que é proteção subsidiária, outro tipo de situações. Vamos dar, a ideia é esta, vamos dar proteção temporária a todos. Mas o Conselho sabia que, para além, vou voltar aqui atrás, para além dos ucranianos, dos cidadãos de nacionalidade ucraniana, também estavam a fugir pessoas, estudantes sobretudo, e refugiados que estavam a ser protegidos na Ucrânia. Então, ele decidiu dar proteção a esta categoria das pessoas. Portanto, são as pessoas, estes todos têm proteção automática nos países da União Europeia. Aqueles que viviam 24 de fevereiro ou depois, portanto, à data da invasão, ou que ainda lá estão e querem sair, e que têm ou a nacionalidade ucraniana, ou viviam lá com o estatuto de refugiado, ou tinham o estatuto de residente permanente e demonstram que não podem voltar aos seus países. Aqui os Estados-membros, há aqui uma discricionariedade, quem quiser aceita, quem não quiser não aceita estes estrangeiros. Agora, o que nós temos que aceitar, somos obrigados, isto não dá um poder de discricionariedade aos Estados-membros. A partir do momento em que o Conselho decidiu isto, Portugal, Espanha, França e Polónia, todos têm que acolher estas três categorias de pessoas, tirando a última, que é discricionário se querem ou não. Portanto, nós não temos propriamente um poder de apreciação. Chega aqui uma pessoa de nacionalidade ucraniana ou um refugiado que vivia na Ucrânia e nós automaticamente, por causa desta decisão, temos que dar a proteção temporária. Portanto, isto foi uma boa solução, foi uma forma de arranjar uma resposta uniforme, automática, de forma a dar com urgência proteção a este número de pessoas que estava a escalar. Portanto, não é preciso abrir-se um procedimento, portanto, basta a pessoa dirigir-se ao CEF e dizer sou ucraniano ou sou refugiado que vive na Ucrânia e tem o direito à proteção temporária. O procedimento é gratuito e, portanto,
só para terem uma noção, quem trabalha na prática, se abrisse um procedimento normal, dos normais, de asilo, de refugiado, podia-se correr o risco de demorar um ano até a pessoa ter o estatuto, porque muitos de vocês sabem, sobretudo os nossos colegas brasileiros que estudam em Portugal, o quão lento é o CEF a decidir e, portanto, imaginem o que seria ter que estar à espera de uma decisão sobre cada ucraniano que vinha para cá ter uma decisão à espera sobre o seu estatuto. Então decidiu-se, não, vai ser automático, basta ser ucraniano ou refugiado que vivia na Ucrânia, e vai ter o estatuto de proteção. E eu acho que isto foi bom, foi avisado, porque tínhamos que proteger de forma muito urgente estas pessoas, eram muitas que estavam a chegar a todos os Estados-membros, portanto todos dão exatamente a mesma proteção. Mas o processo é gratuito, portanto não há aqui pagamento de taxas. Contudo, os Estados podem fazer uma exceção. Podem dizer, eu não vou dar proteção temporária àqueles que sejam, por exemplo, criminosos, terroristas, que haja provas de que aquela pessoa tem uma ameaça, constitui uma ameaça à ordem pública e segurança nacional. Portanto, é certo que estão a chegar a Portugal, sobretudo mulheres e crianças, algumas crianças não acompanhadas, que têm que ser, as crianças não acompanhadas têm que ser imediatamente protegidas, muitas vezes acolhidas em instituições, e tem que ser imediatamente nomeado um representante legal para as mesmas, para elas poderem atuar na sociedade. E, portanto, claro que, apesar de serem mulheres e crianças que estão a chegar, não se põe de parte que algumas pessoas, não tantas crianças, digo eu, embora as crianças sejam sobretudo adolescentes, que vêm ter sozinhos, não são crianças. Os menores não acompanhados não costumam ser crianças pequeninas, não é? Mas, de facto, podem consubstanciar alguns perigos para os Estados. Nesse caso, o Estado pode não acolher a pessoa. Mas tem que haver provas, isto é que é importante, tem que haver provas de que aquele cidadão ucraniano ou aquele refugiado sírio ou afegão pode ser um perigo para Portugal. Agora vem a notícia pior. É que a duração é proteção temporária, como o próprio nome indica. Ela está baseada na ideia de que o motivo que levou as pessoas a fugir é temporário. Portanto, ela tem uma duração pequena, mais pequena do que o estatuto de refugiado normal, que demora mais tempo a decidir, mas depois também dá um estatuto mais estável. E a duração é de 1 ano, e depois vai sendo renovada por mais 6 meses, depois por mais 6 meses, e mais 1 ano em casos excepcionais. Cada vez que ela é renovada, o CEF vai analisar a situação no país de origem, ver se na Ucrânia ainda estamos em guerra, se continuamos a precisar da proteção temporária ou não. Portanto, ela tem esta necessidade, não é renovada automaticamente, cada vez que ela é renovada é precedida por uma análise da situação no país de origem. A ideia é, assim que terminar a guerra, deixamos de dar a proteção às pessoas. Portanto, ela não dá o estatuto de refugiado nem proteção subsidiária. O estatuto de refugiado, por exemplo, em Portugal, dura 5 anos. Portanto, vejam só a diferença. A proteção temporária é renovável mediante avaliação. E a proteção subsidiária, que é outro tipo de proteção, dá um direito de residir por 3 anos. Portanto, de facto, é sem dúvida vantajoso, porque é rápido, urgente, mas dá um estatuto precário, porque estamos dependentes de eventuais renovações. De qualquer forma, tentou-se dar direitos equivalentes aos dos requerentes de asilo. Eu não digo refugiados porque está entre uma e outra coisa, mas tem o direito ao trabalho, portanto isto é importante. Problema, isto é bom, mas tem só uma autorização de residência por 1 ano, e depois há sempre aquele problema, então, mas eu vou dar trabalho a uma pessoa que daqui a 1 ano já não sei se está cá. Esse é o problema dos estatutos muito precários. Claro que sim, que damos uma proteção imediata a quem está a fugir, mas depois temos este problema que é só 1 ano, não é? E a nível de contratos de trabalho
pode ser dissuasor para os empregadores. Alojamento, meios de subsistência, o alojamento pode ser um alojamento mesmo, ou renda, um pagamento de uma renda. Estamos a assistir aqui em Portugal a uma grande movimentação da sociedade civil para acolher os refugiados, ou melhor dizendo, os deslocados, porque não têm o estatuto de refugiado, têm o estatuto de deslocado temporário, mas de facto, enfim, não há alojamento para todos e estamos a assistir a circunstâncias em que as pessoas têm que ficar em ginásios ou quartéis, ou até em hostels, que foi uma solução que foi encontrada também para os refugiados sírios, e portanto está a ser um pouco difícil conseguir alojamento digno para estas pessoas todas, porque de facto estar num ginásio durante um ano não pode ser uma resposta, só pode ser de forma temporária. E o Estado também não pode, entre aspas, encostar-se na sociedade civil e esperar que todos nós abramos as portas da nossa casa. Portanto, o Estado tem obrigação de procurar ele, não é, solução para esta questão. Direito à assistência médica, à educação, ao reagrupamento familiar, portanto vamos supor que vem primeiro a mãe, depois pode pedir o reagrupamento familiar dos filhos ou de outros familiares, aqui até é bastante generoso. Qual é o interesse disto? É o reagrupamento familiar quando os familiares não são ucranianos e que não estão a fugir da guerra, por exemplo, até podiam estar no Brasil. Nós temos o direito dos refugiados ucranianos, quando chegam cá têm o direito a pedir o reagrupamento familiar de qualquer familiar, de qualquer nacionalidade, independentemente do sítio onde esteja. E depois temos, claro está, a proteção dos menores não acompanhados, que chegam cá e que, como eu disse, a primeira coisa que se tem que fazer é nomear um representante. Tem que ser um representante independente. Eu já assisti uma vez na minha vida prática a nomear-se o CEF como representante de uma criança não acompanhada. Eu fiquei muito chocada porque o CEF não pode estar a representar uma criança. Normalmente são os diretores das casas de acolhimento das crianças. São estes que normalmente ficam responsáveis pela sua proteção das crianças. De qualquer forma, eu estava aqui a dizer que não dá o estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária, mas a diretiva, e aqui também a lei de asilo portuguesa, permite uma coisa que é boa. Permite que, durante o tempo que a pessoa cá está com o estatuto de proteção temporária, portanto aquele um aninho, nós possamos pedir o estatuto de refugiado, para ver se conseguimos que as pessoas cá fiquem 5 anos. Portanto, permite-se fazer uma ponte. As pessoas que têm a proteção temporária, nós podemos tentar pedir, e aqui digo já a todos os advogados e as pessoas que já têm, nem é preciso ser advogado, digo já, para fazer um processo no CEF não precisam de ser advogados, portanto podem ajudar, quem quiser, os ucranianos a obter o estatuto de refugiado, que é aquele que dá 5 anos de proteção. Pronto, é um bocadinho mais complexo, tem que dizer que a pessoa é perseguida e, portanto, é um bocadinho mais moroso e difícil de provar, porque o refugiado é alguém que é perseguido. Ou então de proteção subsidiária, que é outro tipo de proteção. Portanto, pode-se pedir, com uma vantagem ainda, é que se pedir e se for negado, a pessoa não perde a proteção temporária. Portanto, a proteção temporária é garantida. Se quisermos, podemos tentar, como se diz aqui em Portugal, atirar o barro à parede e tentar a nossa sorte a ver se a pessoa consegue, para além da temporária, ter também a proteção de refugiado, que são 5 anos, portanto é mais vantajosa. Para terminar, vou falar aqui de algumas questões difíceis. Primeiro, aqui uma projeção sobre se o conflito perdurar, como é que nós estamos a distribuir os refugiados neste momento e qual vai ser a tendência. Em segundo lugar, falar dos refugiados residentes na Rússia. E em terceiro lugar, a pergunta mais difícil, o $1 million question, que é porque que só agora é que se ativou a diretiva quando já tivemos crises de refugiados anteriormente. Portanto, porque é que não demos proteção temporária aos sírios de forma automática e obrigámos que eles se sujeitassem a processos tão complicados de proteção. Ora bem, distribuição das pessoas. Para já, aquilo que está a funcionar e o que o Conselho decidiu é que as pessoas têm a livre vontade
quer os ucranianos, quer os refugiados que residiam na Ucrânia, escolhem livremente o país da União Europeia para onde se querem dirigir. Portanto, está baseado na escolha livre. E nós temos aqui, estes números já estão desculpem, desatualizados, porque ainda tínhamos 2,5 milhões, agora já temos 5,3, mas enfim, foi o esquema melhor que eu encontrei para demonstrar para onde é que está a ir a esmagadora maioria dos deslocados ucranianos. Estão a ir para a Polónia, certamente não iriam para a Bielorrússia, não é? Uma vez que é um país que é, enfim, aliado da Rússia, mas também para outros países vizinhos. Portanto, esta é a primeira tendência. A primeira tendência é que as pessoas se fixem, como eu disse há pouco, nos países vizinhos, porque estão logo ali ao lado, e porque as pessoas têm alguma esperança que o conflito se resolva rapidamente. Mas nós depois vamos ver aqui, por exemplo, que há muitos que foram para outros países europeus. Está ali 282 mil foram para outros países europeus. É mais do que, por exemplo, a Roménia, é mais do que, por exemplo, a Eslováquia. Portanto, para onde é que vão estas outras 280 e tal mil pessoas? Estão a ir para países como Portugal, que têm já uma diáspora, uma comunidade de ucranianos. Nós, desde os anos 90, temos aqui uma comunidade estável de ucranianos, pessoas que escolheram o nosso país para viver, que têm muita facilidade em aprender o português, estão perfeitamente integrados e que já fazem parte da comunidade portuguesa. Portanto, muitos dos refugiados ucranianos têm procurado os países onde há diáspora, onde há comunidades. Portugal, Itália, Espanha também. Portanto, estes têm sido países, estes países latinos têm sido particularmente acolhedores dos refugiados, das pessoas de nacionalidade ucraniana, sobretudo desde 1990. Houve uma altura, aliás, em Portugal, que o maior número de imigrantes eram ucranianos, não eram brasileiros nem cabo-verdianos, nós são sempre estas três nacionalidades, e houve uma altura nos anos 90 em que a Ucrânia era a principal fonte de migrantes que nós tínhamos aqui na União Europeia, em Portugal. Portanto, gostaram do nosso país por algum motivo e, portanto, regressam. Refugiados residentes na Rússia. Isto tem sido pouco falado, as pessoas só falam das pessoas que fogem da Ucrânia, mas pode haver também pessoas que fogem da Rússia, quer ucranianos que residam lá, quer, e isto também ninguém se lembra, russos. Pode haver refugiados russos no meio disto tudo. E eu explico-vos como. Nós temos assistido, apesar de tudo, há uma mudança já da opinião pró-russa na Rússia, mas há vozes dissonantes. Há pessoas que fazem manifestações contra a guerra, há académicos que fazem cartas abertas contra a guerra. Problema, estão a usar da sua liberdade de expressão, mas num país que é totalitário. Ora bem, o que é que acontece normalmente? Acontece que podem vir a ser perseguidos pelo regime, por estarem precisamente a manifestar-se publicamente contra o mesmo. Neste caso, temos que nos lembrar que se houver pessoas que fogem da Rússia para os nossos países, eles também merecem proteção, porque senão, mandá-los para a Rússia, podem ser perseguidos pelo regime das maneiras mais, enfim, diversas pelas quais essa perseguição pode ter lugar. Não quero falar no clichê do envenenamento, mas já temos assistido a pessoas que têm sido detidas na rua de forma completamente arbitrária. Portanto, isso aí já pode consubstanciar uma perseguição por não permitir a liberdade de expressão. Aqui, quer se forem ucranianos, quer se forem russos, eles já não vão beneficiar do Estatuto de Proteção Temporária. Esse só se aplica a quem está na Ucrânia. Portanto, pessoas que fogem da Rússia vão pedir, não cabem na proteção temporária, não vão ter um direito imediato a serem protegidos, vai ter que se analisar a situação de cada um.
Eles cabem, no entanto, na noção de refugiado político, porque estão a ser perseguidos pelas suas opiniões políticas e pelas suas manifestações políticas. Agora, lá está, não se dá automaticamente a proteção. Vamos pensar num refugiado russo. Ele vai ter que pedir, explicar porque é que fugiu da Rússia, porque é que tinha, comprovar se era perseguido ou não. Portanto, tem que haver aqui um procedimento de asilo longo para se perceber porque é que aquela pessoa que fugiu da Rússia, o que é que ela lá está a fazer, se for ucraniana, portanto não vai beneficiar de uma proteção automática. Proteções automáticas só quem foge da Ucrânia. Quem foge da Rússia vai ser um procedimento normal, dos normais, com o tempo que vai demorar, que por vezes é muito longo. E vai ter que se escrutinar muito bem porque é que a pessoa está a pedir asilo. Não basta, portanto, sobretudo se a pessoa for russa, vai ter que se escrutinar muito bem esse pedido. Para terminar, uma questão complicada. Porquê que só agora se ativou a diretiva? Nós tivemos uma crise semelhante em 2015. É certo que era mais pequena, que era composta pelos sírios, pelos afegãos, pelos iraquianos, pelos eritreus, portanto um conjunto de pessoas que fugia também com receio de dano para os seus direitos fundamentais. Por exemplo, no Daniel T., que é um autor alemão e que tem pensado sobre isto e tem dito que a diferença tem a ver com a rapidez e a escalada dos números na Ucrânia, contrariamente à chegada de sírios e de iraquianos, etc., que foi mais paulatina, foi mais devagar, e acreditava-se então que, sendo mais paulatina, tinha-se tempo para se abrir um processo de asilo para cada pessoa individualmente. Contrariamente a agora, em que temos, enfim, uma chegada maciça de pessoas e que os Estados não têm tempo. E por isso, como isto escalou muito rapidamente, preferiu-se dar uma solução automática. Depois, os ucranianos não precisam de visto para entrar na União Europeia. Portanto, eles podem livremente ir para a Polónia, a Eslováquia, Portugal, não precisam de visto. Para depois continuar aqui a residir, é que precisam de pedir a proteção temporária. Problema. Em 2015, todas aquelas pessoas precisavam de visto. E como não conseguiam obter visto, até porque os consulados não estavam a funcionar, elas tinham que recorrer às redes de tráfico e de auxílio à imigração ilegal. E então o que é que a União Europeia pensou? Se nós vamos abrir aqui um meio automático de dar proteção, vamos fazer com que a atividade das redes seja ainda mais lucrativa, porque as pessoas sabem, nós vamos ter proteção automática na União Europeia, portanto toda a gente vai querer vir para a União Europeia porque sabe que uma vez chegando cá tem a proteção automática. Portanto, houve também aqui um elemento dissuasor do recurso à imigração ilegal. Não me convence totalmente, porque a União Europeia podia ter arranjado formas de que as pessoas viessem sem recurso à imigração ilegal, nomeadamente através de alguns mecanismos que existem, como o da reinstalação, em que seria a União Europeia a organizar as viagens. Mas pronto, de qualquer forma é isto que se tem alegado. Os cidadãos ucranianos podem vir legalmente, os outros têm que recorrer às redes de tráfico e por isso, enfim, acaba sempre por ser pior e faria aquilo que se chama um efeito chamada. Venham todos, porque na União Europeia estão a dar proteção a qualquer pessoa que chegue. Depois, ameaça à segurança da Europa, de uma dupla perspectiva. A proteção dos refugiados ucranianos deve-se devido a uma guerra na Europa. E então considerou-se que esta guerra dizia mais respeito aos europeus do que a guerra da Síria. Claro que moralmente nós podemos condenar, nós preferirmos nos preocuparmos mais com uma guerra do que com outra. Mas a natureza humana é mesmo assim, aquilo que está mais perto de nós preocupa-nos mais e, portanto, enfim, a União Europeia decidiu que esta invasão russa era uma ameaça à Europa e daí que, contrariamente à guerra da Síria, que não era uma ameaça à Europa, daí que a resposta tivesse que ser diferente e proteger automaticamente todas as vítimas da guerra da Ucrânia. Por outro lado, considerava-se que os refugiados, isto tem que se dizer, que vinham da Síria, eles próprios, e da Síria e de outros países islâmicos,
podiam ser eles uma ameaça à Europa. Portanto, houve aqui também esta distinção em que, por serem de outra cultura, professarem outra religião e haver o medo inflamado pelos discursos populistas de extrema-direita, de que estas pessoas podiam ser terroristas ou ameaçar a ordem pública e a segurança nacional dos Estados-membros, decidiu-se, bom, não vamos dar autorização automática a estas pessoas todas, vamos analisar caso a caso, e considera-se que os cidadãos ucranianos não oferecem o mesmo tipo de ameaça. Finalmente, o último motivo é que em 2015 nós tivemos, dizem estes autores, atenção, e também foi isto que pautou a opinião da União Europeia, é diferente, diziam os autores, é diferente. A situação é sempre, os contextos eram diferentes. 2015 foi uma coisa, 2022 foi outra. E que em 2015, em bom rigor, não tivemos só refugiados, tivemos também pessoas que vinham, sobretudo do norte da África, e que eram migrantes económicos e que estavam a aproveitar os barcos de refugiados para também virem migrar para a União Europeia. E então diz, bom, se nós dessemos uma proteção automática a todos que chegassem, estávamos a proteger também quem não é refugiado. Portanto, não abriram esta proteção automática em 2015. As pessoas que chegavam em 2015, em Portugal, e aqui temos que fazer uma distinção nos Estados-membros, em Portugal pedia-se o estatuto de refugiado e nós analisávamos, às vezes demorava mais de um ano. Noutros países foram violentamente afastadas nas fronteiras. Portanto, temos que ter essa noção. Países como a Polónia, que agora se estão a portar muito bem e a receber muito bem os refugiados ucranianos, foram os mesmos que defenderam as suas fronteiras à paulada, portanto, dando com todo o tipo de, enfim, mesmo com paus e com espingardas e com não sei o quê, foram os mesmos que defenderam as suas fronteiras de forma violenta contra os sírios. Portanto, de facto, aqui há países, não é o caso de Portugal, que tiveram 2 pesos e 2 medidas. Não confundir isto com a política da União Europeia como um todo, não é? Porque não podemos dizer que a União Europeia é a Hungria ou é a Polónia. Enfim, esteve ali no meio. Não se portou bem em 2015, deixou a Itália e a Grécia sozinhas a receberem todas as pessoas, só mais tarde as veio distribuir, mas pronto, em 2022 a resposta foi completamente diferente. Foi uma decisão que veio dizer toda a gente, todos os Estados acolham e deem automaticamente proteção aos refugiados ucranianos. Portanto, de facto, aqui há uma diferença. A perspectiva do Steve Pearce, que é um autor que eu gosto muito de direito da União Europeia, tem um blog. Eu aconselho todos a irem ler o blog do Steve Pearce, principalmente aqui as minhas alunas de Direito da União Europeia, a Duane de Direitos Fundamentais e a Leandra de Direito da União Europeia, que veio dizer muito claramente isto. A resposta foi diferente porque agora estamos perante cristãos, brancos e europeus. Portanto, ele aí é muito claro. Podem estar aqui com estes argumentos todos, para este autor é isso. Enfim, eu acho que isto é um bocado simplista e eu acho que sobretudo foi a rapidez e a escalada dos números que fez a União Europeia acordar, mas critico obviamente toda a sua atuação em 2015. Só isso dava aqui pano para mangas. E pronto, termino então aqui a minha intervenção, agradecendo muito a vossa paciência e muito obrigada, Duane. Professora Ana Rita Gil, muito obrigada. Somos nós quem agradecemos a sua exposição, foi fantástica, estruturada, abrangente, pontual. Várias dúvidas que eu tinha, eu estou com elas sanadas, tem outras dúvidas que depois eu vou... inclusive, pessoal, a Leandra mandou aqui no chat que quem quiser já pode enviar as perguntas aqui para a professora Ana Rita Gil e para a doutora Emeline de Oliveira, que assim que as duas fizerem as duas posições, a gente vai abrir espaço para o debate, que eu acredito que seja uma parte bem importante aqui da nossa posição. Agora eu vou dar abertura à fala da doutora Emeline de Oliveira,
Muito obrigada, doutora Emeline de Oliveira, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente nesse evento. É muito importante a sua presença. A doutora Emeline de Oliveira é coordenadora executiva da Nova Refuge Clinic, investigadora da SEDES e doutoranda em Direito na Nova School of Law, cuja investigação visa analisar juridicamente a relação entre migração e segurança na União Europeia. Ela é mestre em migrações internacionais pelo Instituto Universitário de Lisboa, jovem auditora em defesa nacional pelo Instituto de Defesa Nacional IDN, pós-graduada em direitos humanos pelo, se eu não me engano, professor, você me corrige, por favor, que é o Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, e em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, e licenciada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, co-coordenadora dos cursos breve da Juris Nova, da Nova School of Law, sobre direito de imigração, asilo e nacionalidade. Muito obrigada pela presença, doutora Emeline. Sou eu que agradeço novamente a oportunidade de participar de um evento do NELB. Normalmente fazem excelentes iniciativas, excelentes discussões, portanto, para mim é uma honra ser oradora nesse painel e nessa discussão muito importante e muito atual, e sobretudo acompanhada aqui da senhora professora Ana Rita Gil, que é uma pessoa, porque na verdade eu tenho uma admiração pessoal pela senhora professora, tivemos a oportunidade de colaborar por muitos anos e, em boa verdade, eu sou o que sou porque aprendi muito de direito da União Europeia em matéria de migração, asilo e nacionalidade com a senhora professora. Efetivamente, os cursos da Juris Nova, que mencionou há pouco a Duane, eu iniciei, vamos dizer, a coordenação exatamente com a professora Ana Rita Gil, que me ensinou não apenas o direito, mas também como se faz a gestão de cursos. Portanto, é uma pessoa por quem nutro imensa admiração pessoal, profissional, e não poderia deixar de deixar essas palavras agora, porque são muito sinceras. E aqui tenho o bônus e o ônus de falar depois da senhora professora Ana Rita Gil. O bônus porque todos já sabem, estão mais esclarecidos com relação à questão ucraniana e à ativação da proteção temporária, de uma forma clara, lúcida, muito bem explicada, mas também agora vou tentar pegar em alguns pontos para talvez aguçar alguma discussão posteriormente, mas já aproveitando da excelente explicação que me antecedeu. Portanto, indo ao encontro do que a professora Ana Rita Gil já mencionava sobre as tais crises dos refugiados, efetivamente, a questão ucraniana não é a nossa primeira crise, nossa, no sentido de quem está na União Europeia nesse momento. Portanto, efetivamente tivemos outras crises, aquela que nos salta, que vem mais à memória, a de 2015, muito marcada pelos sírios, mas não podemos esquecer que no ano passado, ou retrasado, falávamos também do Afeganistão, portanto, como tentar proteger mulheres e crianças. Era uma das questões que se levantava bastante por causa da retomada do Talibã no país e como proteger o direito das mulheres e meninas, principalmente por causa da política mais conservadora e até extrema, se quisermos, proferida e levada a cabo pelos Talibã. E não só, continuamos a receber fluxos de pessoas que vêm da Eritreia, juntamente com esse fluxo que foi considerado maciço da Ucrânia. Portanto, ali por volta de 2014, 2015, além das discussões e da forma, como mencionou muito bem a professora Ana Rita Gil, questionável da própria União Europeia com relação aos fluxos que chegavam às fronteiras da União, falou-se muito numa tal crise de valores da União Europeia. Portanto, até quando deixaremos que as pessoas morram nas nossas fronteiras? Até quando permitiremos acordos
como existiu com a Turquia, que depois se dizia que não era bem um acordo da União Europeia, mas dos seus Estados-membros com a Turquia, portanto, aquela tentativa também de se encontrar formas jurídicas alternativas para aquilo que assistíamos, mas também não podemos esquecer dos tais memorandos de entendimento, nomeadamente o da Itália com a Líbia, que acabaram por facilitar algumas operações também questionáveis de se tentar evitar que as pessoas saíssem do território líbio em direção a um dos Estados-membros da União Europeia. E, efetivamente, tudo isso sendo mostrado na televisão e também comentado por vários acadêmicos, sempre a questionar se essa era a atuação mais perfeita. E depois, mesmo quando as pessoas conseguiam chegar nas fronteiras da União Europeia, tivemos a criação de hotspots nas ilhas gregas, portanto, a tentativa de se isolar as pessoas ainda em contexto de fronteira para tentar por um lado, garantir que o procedimento de asilo ocorreria e também para evitar que as pessoas depois, uma vez já no território de um dos estados da União Europeia, tivessem acesso e iniciassem os tais movimentos secundários. Portanto, houve todo esse questionamento, 2015, 2016, 2017, exatamente por causa das tais chegadas maciças, como nunca se tinha visto, era aquilo que os jornais repetidamente diziam, nunca se tinha visto um fluxo de pessoas desta forma desde a Segunda Guerra Mundial. E, para completar, se quisermos, esse cenário um bocado obscuro, a partir de 2020, conhecemos aquilo que estamos nos livrar aos poucos, espero eu, a Covid. E logo no início de 2020, voltamos a ver cenas que questionaram os tais valores da União Europeia ou dos povos da União Europeia, se assim quisermos. Principalmente com a Turquia, na altura, que acabou por deixar de ser aquele Estado tampão e permitiu com que as pessoas que estivessem dentro do seu território avançassem em direção à Grécia. A Grécia, que na altura suspendeu por um período de 30 dias, depois estendeu por mais 30 dias a recepção de pedidos de asilo e também temos um momento ali logo no início desta crise em que pessoas foram alvejadas tentando ultrapassar, tentando atravessar o mar Egeu para chegar em território grego. Portanto, temos aqui essa tentativa reiterada de fechar-se as fronteiras e tentar proteger as fronteiras e, em seguida, mesmo as pessoas chegando no território, uma tentativa de controlo. Aquilo que também já foi mencionado, fazemos um escrutínio, tentamos perceber que tipo de fluxo realmente pertence a essa pessoa, se é um fluxo ligado à imigração irregular, ou se estamos diante verdadeiramente, se esse termo, de um requerente de asilo, de uma pessoa que possa vir a ser declarada refugiado ou beneficiário de proteção subsidiária. E exatamente nesses termos um bocado jurídicos, ficamos um bocado perdidos quando se iniciou a crise da Ucrânia. Efetivamente, no caso da crise da Ucrânia, crise que chamo das pessoas deslocadas da Ucrânia, começamos a usar o termo deslocados. Portanto, como bem explicou a professora Ana Rita Gil, as pessoas que vêm da Ucrânia, sejam elas ucranianas, sejam elas pessoas que já tinham uma proteção internacional no território ucraniano, ou mesmo pessoas que eram imigrantes, mas que tinham uma residência permanente, ou aquelas em que outros Estados-membros da União Europeia tenham aceitado receber, que residiam legalmente na Ucrânia, essas pessoas acabaram por ser recebidas num outro num outro âmbito, que é o âmbito da proteção temporária, que não irei falar muito, porque já tiveram a oportunidade de perceber como funciona isso de uma forma bastante clara, com as palavras da senhora professora Ana Rita Gil. No entanto, gostaria de passar mais à frente para uma discussão do que foi essa diferença, se quisermos, de 2015, 2016 para o que vemos hoje em 2022.
comecei exatamente relembrando as críticas e as vozes que se levantavam em 2015 sobre uma tal crise de valores na União Europeia, e o que nos colocamos como pergunta também em 2022 é se, por acaso, teremos novos valores em 2022? Por que novas respostas? Bom, a professora Ana Rita Gil já avançou com a questão da ativação da Diretiva Proteção Temporária. Aqui, várias perspectivas que se somam. Efetivamente, acho que, de todas as perspectivas, nós não podemos deixar de lado a questão geográfica e estratégica, o facto de nós termos fronteiras diretas com a Ucrânia, aqui com a inexistência do tal Estado tampão, que foi, infelizmente, a posição estratégica da Turquia durante toda a crise com a Síria. Portanto, nós a União Europeia, os seus Estados-membros, como preferirem olhar o acordo que se realizou na altura, utilizaram bastante da Turquia para evitar que esse fluxo viesse de forma direta para a União Europeia, e efetivamente nós não temos esse Estado tampão no que toca à nossa proximidade com a Ucrânia, além de termos aqui a facilidade de que os ucranianos são isentos de vistos para adentrar no espaço europeu, no espaço da União Europeia. Em seguida, também, as próprias barreiras geográficas. Não há barreiras geográficas como nós temos, por exemplo, no caso das pessoas que venham dos fluxos vindos do norte da África. Nós temos ali o Mediterrâneo, que faz também um grande obstáculo, uma grande triagem, infelizmente, da pior forma possível, mas que evita que grandes números acabem por chegar na União Europeia. E depois olharmos para quem é o início, ou se quisermos, o inimigo em cada uma das situações. A questão da Rússia, ou a questão mal resolvida ainda com o fim da União Soviética, e essa relação que sempre existiu, um bocado estranha com a Rússia e a forma como seu regime político sempre existiu. Depois, a questão das relações de necessidade ou econômicas ligadas ao gás com a Rússia. Portanto, nós temos aqui vários pontos de política, de estratégia, que podem ser levantados, e acho eu, não apenas a questão da cor dos olhos ou da forma de ser das pessoas. Obviamente, isso pode, em algum momento, entrar como um ponto de análise, mas eu diria que existem aqui pontos, nomeadamente de geopolítica e de estratégia, que devem ser relevantes para a nossa análise, e nós não podemos deixar de olhar para eles. Mas isso não quer dizer que também não possamos tecer críticas ao que foi feito, nomeadamente levantar questões no que toca à forma como as pessoas foram recebidas e os questionamentos levantados sobre as pessoas que fugiam de contextos de conflitos armados, sejam eles na Ucrânia, sejam eles na Síria. Por exemplo, em 2020, em setembro de 2020, a Comissão Europeia apresentou um pacote, portanto, uma série de medidas, algumas legislativas, outras não, para o que nomeou de novo Pacto Europeu em matéria de migração e asilo. E no âmbito dessas medidas, nós temos aqui duas que nos fazem refletir do que foi a mudança entre 2015 e 2022. Uma delas é a tal triagem nas fronteiras, portanto, a tentativa de se criar, não se usa esse termo, mas se pode perceber da forma como é descrita, como se fosse uma criação de vários hotspots, de várias zonas na fronteira em que ocorreria o que se chama de procedimento acelerado, portanto, a tentativa de fazer com que as pessoas não adentrem no território, o que já nos demonstra uma mudança completa de estratégia, se quisermos, no que toca à recepção de pessoas carecidas de proteção internacional, uma vez que com os sírios nós temos a livre escolha, e em 2020, ainda com a ideia dos antigos
contínuos, mas os principais fluxos de 2015 e 2016, com a ideia de se criar mais formas de se evitar que as pessoas adentrem diretamente no território da União Europeia, fazendo-se assim uma triagem já na fronteira. E no que toca à explicação relativa ao procedimento acelerado, nós temos aqui uma outra forma de se ver a solidariedade entre os Estados. A forma como a solidariedade foi apresentada em 2020 era uma solidariedade ligada à partilha dos tais encargos ou responsabilidades, em que os Estados-membros deveriam escolher entre 3 opções: ou receberiam as pessoas no seu território, aquelas que passassem pelo processo de triagem, aquilo que nós em 2016 conhecemos como recolocação, ou ajudariam na questão do retorno, seja financeira, para que as pessoas sejam retornadas, e não sendo possível retornar no período estabelecido na proposta apresentada pela comissão, as pessoas seriam então redirecionadas para o território dos estados que se responsabilizariam pela continuidade do retorno daqueles que não enveredariam pelo sistema de asilo, mas que seriam considerados imigrantes em situação irregular e, por isso, retornados. E a terceira opção seria uma ajuda mais no sentido do apoio econômico e de equipamentos, mas sendo essa terceira opção limitada pela própria comissão, porque aqui a preferência seria ajudar no momento de receber pessoas no território, com os tais custos do acolhimento, ou então com os custos ou encargos relativos ao retorno. Portanto, temos aqui a distribuição das pessoas pensadas de acordo com o que os Estados-membros melhor achavam, melhor prefeririam apoiar nesse sistema de asilo europeu, o que dissona completamente com aquilo que nós estamos vendo agora em 2022. Nós temos a livre escolha das pessoas, exatamente para que elas possam decidir onde se querem instalar. Obviamente, não podemos também ser tão ingênuos, e foi um questionamento levantado pela professora Ana Rita Gil, e que faz todo sentido, e depois? E se essas pessoas saírem do âmbito de aplicação da Lei de Proteção Temporária e passarem ao âmbito de aplicação da Lei de Asilo, poderão depois ser recolocadas? Porque elas não deixarão de ser requerentes de asilo. Quais são os limites? Em que termos? Como conseguiríamos fazer essa tal solidariedade no sentido de partilha partilha de encargos entre os Estados-membros? Ficaremos nós, países do sul da Europa, ainda mais sobrecarregados? Porque esse foi o grande questionamento de 2015. Grécia e Itália a dizer que estavam sobrecarregados, enquanto outros países apenas recebiam, não é que não recebiam muitas pessoas, mas não recebiam na dimensão que os Estados de primeira entrada. Ainda, e também foi mencionado pela professora Ana Rita Gil, mas eu gostaria também de tecer algum comentário sobre este ponto, a questão do questionamento da segurança. Obviamente que, seja a diretiva, seja a lei portuguesa que a transpôs, reconhece a possibilidade de o Estado não conceder a proteção temporária em caso em que esta pessoa, a pessoa que se encontre no âmbito da aplicação, seja da diretiva, seja da lei portuguesa, uma ameaça à segurança pública, à ordem pública. Portanto, existe sim esta previsão, contudo, não podemos deixar de olhar o facto de que, com a livre escolha e com o acesso direto ao território, essa questão acaba por ser posterior, ou seja, no momento em que se vai analisar o pedido. Mas, sendo ao mesmo tempo a questão da proteção temporária uma proteção imediata, vamos dizer que essa análise acaba por perdurar no tempo, o que não acontece, não acontecia no caso das crises de 2015, 2016, e ainda para todas aquelas pessoas que enveredarem, portanto, no âmbito de aplicação da lei de asilo, porque essas premissas, essas análises acontecem já num período anterior, que é um período de admissibilidade previsto pelo próprio procedimento de asilo. Portanto, enquanto em 2015, 2016, se alguém fosse considerado ainda
sem passar por uma análise mais profunda. Um perigo para a segurança pública, até a detenção já se poderia aplicar. E aqui não. Aqui, em 2022, obviamente, sem esquecer a questão da proximidade, a facilidade com que as pessoas podem circular pelo espaço da União Europeia, uma vez ultrapassada a sua fronteira externa, essa questão acaba, não sei se ficou esquecida ou se não é tão debatida, por isso acho importante também chamar a atenção para este ponto. Da minha parte, eu gostaria apenas de finalizar relembrando que algo que também foi mencionado pela professora Ana Rita Gil, que é a primeira vez que nós estamos a aplicar essa diretiva, e também no que toca à lei portuguesa, a lei 67 de 2003, é a primeira vez que nós estamos a aplicá-la à lei, porque efetivamente Portugal teve 2 experiências anteriores com proteção temporária, uma foi em 1998 para cidadãos nacionais da Guiné-Bissau, e a outra foi em 99, aqui no contexto para os cidadãos do Kosovo. Contudo, ambas ainda, essas 2 situações, ainda ligadas à antiga lei de asilo, mais especificamente ao artigo 9º da lei número 1598, que é a lei de asilo anterior, que previa essa proteção temporária, mas aqui muito ligada a pessoas que poderiam ser refugiadas. A lei de proteção temporária, ela não obriga que as pessoas possam ser refugiadas, em boa verdade, até na sua definição indica que eventualmente possam ser considerados refugiados. O ponto fulcral aqui são deslocamentos em massa, maciços, de pessoas que fogem de um conflito armado ou de violações sistemáticas ou generalizadas de direitos humanos e que não é possível, não é seguro e não é duradouro um retorno, não é possível para já um retorno em segurança para seu local de nacionalidade ou de residência habitual, no caso dos refugiados ou mesmo apátridas que residiam aqui, trazendo de forma mais aplicada ao caso da Ucrânia. Portanto, há já essa experiência e Portugal, antes da decisão do Conselho, portanto, no dia 1º de março, já havia declarado, já tinha ativado a lei portuguesa, portanto, isso valia apenas para o território português, a proteção para pessoas ucranianas, e no dia 11 de março, após a decisão do Conselho, que é datada do dia 4 de março, alterou, portanto, a forma como iria proteger, e o Conselho de Ministros, portanto, decidiu estender não apenas a pessoas ucranianas e os membros da sua família, mas incluiu as pessoas refugiadas e pessoas que residiam legalmente, seja como residente temporário, seja como residente permanente. Obviamente que nesses casos deve-se fazer a prova que não era possível um retorno seguro e duradouro ao seu país de origem. Apenas para finalizar, tivemos um curso que também a senhora professora Ana Rita Gil participou com os estudantes da Nova, e durante esse curso houve representantes do governo que participaram e chegaram a mencionar que, como existem estados, nomeadamente a Polônia, que resolveram não abranger pessoas que residissem legalmente na Ucrânia, mas que não tivessem autorização de residência permanente, portanto, ou tinham uma autorização de residência temporária ou apenas vistos, acabaram por colocar várias pessoas vindas da Ucrânia em autocarros e mandarem em direção a Portugal. Portanto, também aqui fazendo uma ligação com aquilo que a professora Ana Rita Gil levantou, a questão da distribuição das pessoas e como, posteriormente, e imaginemos, não queremos, mas imaginemos que a guerra ultrapasse os 3 anos, como serão, então, as respostas da União Europeia, mas dos seus Estados, também individualmente à questão ucraniana, e aqui não apenas para ucranianos, mas para todas as pessoas que têm de se deslocar do território da Ucrânia devido à invasão russa desde o começo deste ano. Portanto, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de participar dessa discussão. É um gosto voltar a ouvir a professora Ana Rita Gil e aprender com ela, e fico aqui à disposição para eventuais questões que tenham. Muito obrigada. Olha, doutora Emily de Oliveira,
Que apresentação incrível. Na verdade, vocês duas, vocês têm uma sinergia fantástica juntas, hein? É impressionante. Acredito que todo mundo aqui tá conseguindo sentir essa sinergia que vocês têm. Professora Ana Rita Gil, tem algum comentário a tecer? Queria agradecer à Emily por este esforço. É sempre difícil falar em segundo lugar, porque, enfim, muitas das coisas que calhar nós tínhamos preparadas já foram ditas, mas tirei aqui várias notas. Eu concordo com a professora Emily quando diz que, aliás, também disse isso, que não podemos ver esta distinção de forma entre 2015 e 2022 e a resposta da União Europeia de uma forma muito simplista. Sim, há aqui algumas suspeitas, mas tem mais a ver com o comportamento de certos Estados, como o caso da Polónia e da Turquia, do que propriamente com as decisões da União Europeia como um todo. Eu acho que a União Europeia estava otimista quando foi 2015. Nós vamos conseguir dar conta disto aos poucos. E depois o fato de nós termos fronteiras diretas e não haver um Estado tampão, que eu não referi, acho que de facto são mais elementos a ter em conta. Eu agradeço à doutora Emily por ter trazido isto para o debate. Também pesa, não é? De facto, aqui nós somos logo a primeira resposta face à crise dos ucranianos. E os casos, quando foi 2015, era a Jordânia, era a Turquia, que eram a primeira resposta. Esta ideia de que também os apátridas, esqueci-me de dizer, os apátridas também também merecem proteção, não são só os refugiados, portanto as pessoas que não têm mais nenhum país para onde se dirigir e que residiam na Ucrânia, portanto os apátridas por natureza são pessoas que não têm nenhum país que as proteja, portanto estão numa situação de vulnerabilidade extrema, é como se fossem os refugiados, não, só que o caso não podem voltar para o seu país de origem porque não há país de origem, portanto de facto é aqui pessoas que têm aqui uma vulnerabilidade extrema. Portanto, eu concordo, eu acho que a distinção é mais complexa do que aquilo que aparece, de racismo e xenofobia, não descartando que possa ter havido em alguns estados isso, acho que é um bocadinho aquele populismo das pessoas, direitos humanos, tudo o que não for assim é racismo e xenofobia. Temos de facto de ver aqui esta complexidade que a doutora Emily trouxe, a questão da geopolítica. Eu concordo totalmente com o que ela disse, tenho pena de não concordar porque seria mais interessante estarmos aqui a debater, mas parece-me que é isso mesmo, que é esta visão geral que nós precisamos de ter, sem descartar, sem dúvida, eu aí referi, que julgo que também houve aqui na decisão da União Europeia em não proteger automaticamente as pessoas vindas em 2015 uma preocupação securitária, coisa que aqui de facto não está a haver. Portanto, estamos a assumir, se calhar também de uma forma demasiado otimista, de que nenhum ucraniano vai colocar um risco para a ordem pública, porque como eu dizia, como a doutora Emily dizia, sim, a lei permite essa exceção, mas não vai haver tempo para aplicar porque o estatuto é automático. E no caso dos refugiados de 2015 havia como que uma presunção de que estas pessoas poderiam colocar um risco, logo tínhamos que analisar muito bem o caso de cada uma em separado. Muito eu não sei se obrigada, posso doutora apenas dizer que Ana Rita concordo com tudo. Como disse, eu acho que os comentários da professora Ana Rita Gil são perfeitos. Eu acho que tem, obviamente, que não podemos descartar com toda a questão da discriminação, contudo, temos que olhar aqui vários pontos e a questão securitária não poderia deixar de concordar mais. Obrigada. Muito obrigada, doutora Emily. Muito obrigada, professora Ana Rita Gil. Nós temos, assim, algumas perguntas. Eu vou deixar as minhas perguntas para o final. Eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas primeiro. Eu vou passar aqui para a pergunta inicial da Ana Monteiro. A Ana Monteiro, ela pergunta o seguinte: no caso de ucranianos que sejam ameaça à segurança nacional, quais os procedimentos, por exemplo,
Pessoas que tenham cometido um crime são expulsas de Portugal. Se sim, para onde? Para o país de origem, ou devido ao não refoulement, isso não será possível. Ok, acho que vamos, se calhar, dar as duas a nosso ponto de vista. Bom, essa é uma questão muito complexa. Devo desde já dizer que a própria Convenção do Estatuto dos Refugiados, a Convenção de Genebra, prevê uma exceção ao non-refoulement, que é o fato das pessoas constituírem uma ameaça à ordem pública, à segurança nacional, ou serem terroristas, enfim, terem cometido atos contra as Nações Unidas. Há aqui várias questões de exceção. A pergunta é se tenham cometido um crime. Depende, porque, por exemplo, nós prevemos aqui em Portugal, efetivamente, a lei prevê para quem esteja residente legalmente a possibilidade de ter uma pena acessória de expulsão pela prática de crime, mas são os crimes mais graves e dolosos, portanto não é qualquer crime que leva a uma expulsão. Mesmo a Convenção de Genebra, as exceções que prevê, aponta para situações mais gravosas. Embora algumas eu critico porque estão escritas de uma forma muito aberta, que é crime grave, e depois não diz o que é crime grave. E isto deixa um bocado os Estados no poder de manipular pessoas que não querem que fiquem no seu território e mandá-las para o país de origem, dizendo que foi um crime grave. Portanto, em último caso, sim, pode-se mandar para o país de origem se esta pessoa ameaça a ordem pública, porque é uma exceção prevista no artigo 33, número 2 da Convenção de Genebra. Mas, e agora vou aqui dar um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos vai contra a Convenção de Genebra. E o que ele defende é que não há qualquer exceção à possibilidade de enviar uma pessoa para um país onde ela possa ser sujeita a tratamentos desumanos e degradantes. Nada pode justificar isso. Portanto, se esta pessoa é um terrorista, nós aplicamos aqui em Portugal uma medida de segurança ou qualquer coisa para, enfim, para evitar que a pessoa seja, de facto, ande aí a cometer crimes ou atentados ou assim, aplicamos nós, não podemos nunca, diz o Tribunal Europeu, devolver uma pessoa para um país onde corra um risco de tortura, tratamentos desumanos e degradantes. E já tem vindo a dizer, essa jurisprudência começou aliás há pouco tempo, que enviar uma pessoa para um país onde há uma guerra é sujeitá-la a um risco para a vida e um risco de tratamentos humanos e degradantes. Portanto, temos aqui dois estándares de proteção. Se vamos olhar só para a diretiva, se vamos olhar só para a lei, se vamos olhar só para a Convenção de Genebra, a ideia é sim, é uma exceção ao princípio do não-refoulement, portanto, em último caso, prevalece o direito do Estado português de garantir a sua segurança sobre o direito do nacional, que é um terrorista, potencialmente, um criminoso, sobre o direito do nacional de ter a sua segurança. Portanto, protege a entidade coletiva Estado, prevalece. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos mudou isto com muitos votos defensivos. Atenção que isto não está de todo pacificado, há muitos juízes que não concordam e veio dizer inclusivamente isto. Mesmo que a pessoa seja um terrorista, ele disse isto no caso Shahal, que eu posso aqui escrever, mesmo que seja um terrorista, se ele for sofrer tratamentos desumanos e degradantes, e o Tribunal acha que guerra é isso, não podemos devolver. Portanto, fica em Portugal e aqui em Portugal nós temos que arranjar maneira de, enfim, evitar que ele cometa os tais crimes ou tratamentos. Se calhar agora deixa-me, a Emily também terá alguma coisa para acrescentar. Esta é uma questão difícil. Não, é difícil por duas razões. Primeiro, porque a questão por si é complexa e falar depois da professora Ana Rita Gil torna a questão 3 vezes mais complexa. Mas vou tentar aqui apenas acrescentar uma pequena ideia que é
a via de meio, ou seja, imaginemos que essa pessoa já residiu em outro país, ou que tenha, não sei, dupla nacionalidade ou algo assim, se bem que na questão das duplas nacionalidades, até para a questão da proteção internacional, a pessoa tem que fazer prova que é perseguida nos 2 países, portanto, há aqui uma zona cinzenta. Contudo, é possível retornar, no sentido, aplicando a proteção, a exceção da Convenção de Genebra, número 2, contudo, aqui tentando se verificar, por exemplo, se existe algum acordo de readmissão e que o outro Estado aceite receber essa pessoa, porque não é só, olha, temos acordo e vai, tem aqui, vamos dizer, entrelinhas com relação aos acordos, ou se essa pessoa passou por um terceiro país seguro, não se esqueçam também daquelas exceções que são criadas no âmbito das aplicações desses sistemas, e que esse terceiro país também aceite receber essa pessoa. Portanto, obviamente, a ideia do non-refoulement é que a pessoa não seja, ou seja, no caso da exceção, enviada diretamente para o seu país de origem, mas estando o seu país em guerra, tentamos pensar que não seja suposto e que vamos respeitar os direitos dessas pessoas, porque para quem é aluno da professora Ana Rita Gil, já devem ter ouvido falar que o artigo 3º é absoluto, portanto, nós não vamos submeter ninguém a tratos desumanos, degradantes ou a tortura. Contudo, se essa pessoa tiver passado, residido num terceiro país considerado seguro, e esse terceiro país aceitar receber essa pessoa que não é seu nacional, porque pode ser o caso dessa pessoa não ter sido seu nacional, aqui podemos ainda encontrar essa terceira via. Portanto, era apenas acrescentar também essa ideia. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Rita Gil. Muito obrigada, doutora Emeline de Oliveira. Eu posso só encaixar uma pergunta minha aqui, uma dúvida que eu tenho? Com relação a quem não é abrangido pela proteção temporária, porque tem casos que a pessoa realmente não é abrangida pela proteção temporária. A pessoa, ela vai ter acesso de qualquer maneira a acesso imediato ao território da União Europeia, e aí ela vai se encaixar dentro das diretivas que já são aplicadas aqui em questões de imigração? Vai acontecer dessa maneira? Não sei se é... É igual para mim, como preferir, professora? Não sei sempre eu a primeira. Pronto, eu posso começar. Nesse caso, se essa pessoa, estivermos a falar, por exemplo, de uma pessoa que estava como estudante na Ucrânia, conseguiu adentrar no território da Polônia, que resolveu não estender para pessoas que tinham a autorização de residência temporária a proteção. Como mencionei, como soubemos há algumas semanas, ou ela envia essa pessoa, permite que essa pessoa continue a circular até um país que tenha estendido essa proteção, ou vai se aplicar aqui, se essa pessoa obviamente solicitar, o direito de asilo geral, ela pede o asilo e ela pode efetivamente, fazendo as provas necessárias, enveredar pelo sistema de asilo, ou, se for o caso, a própria lei de estrangeiros, se houver previsão de regularização na lei nacional do país onde ela esteja, porque também aqui, quando passamos para a lei de estrangeiros, temos aqui outras vertentes. E é bom relembrar que, no caso, seja nos países que resolveram estender a proteção, seja no caso dos países que não resolveram estender a proteção, o próprio Conselho colocou um limite, que é a pessoa tem de fazer prova que não é possível voltar de forma segura ao seu país de origem. Portanto, não é só o facto dela conseguir adentrar, é ela demonstrar que não consegue retornar de forma segura. Portanto, eu não sei, e seria mentira se eu dissesse quão profunda está a ser essa análise da prova da pessoa retornar, se é possível não retornar de forma segura ao seu país de origem. Contudo, há sim essa previsão, seja na decisão do Conselho, seja depois na resolução do Conselho de Ministros, no caso português, quando transpôs a resolução, a decisão do Conselho. Portanto, há aqui essas várias vertentes também que gostaria de chamar a atenção, mas tenho certeza que a senhora professora Ana Rita Gil tem mais análises.
Não, complementando, é mesmo isso. Portanto, Duana, as pessoas que não têm proteção automática caem no saco geral de todas as outras. E o que é que aqui acontece? A Duane falou, e achei muito interessante, o direito a entrar. Elas não têm propriamente um direito a entrar, elas têm um direito a pedir asilo. E muitas vezes esse processamento de pedido de asilo faz-se na zona internacional. Portanto, teoricamente a pessoa ainda não entrou. E nós em Portugal fazemos muitas vezes isso. Os tais hotspots de que falava a Emily destinam-se a isso. O que não pode acontecer nunca é afastar-se coletivamente pessoas sem se analisar a situação de cada uma. Pronto, isso não pode. Portanto, a pessoa faz o pedido de asilo e depois tudo tem a ver, em direito das migrações, tudo tem a ver com os motivos que levaram as pessoas a emigrar. É isso que vai ser escrutinado. Ou bem que a pessoa diz e prova que está a ser perseguida, ou que vem de um país onde é sujeita à tortura ou risco para a vida, que é o caso dos países em guerra, ou bem que ela prova isso, e neste caso da prova é muito interessante porque há uma repartição do ónus da prova entre a pessoa e o Estado, onde ela pede asilo. Portanto, a pessoa diz, eu venho deste país, por exemplo, um cidadão iraniano, sou homossexual e no Irão os homossexuais são perseguidos. O Estado tem e deve ter, há vários documentos das Nações Unidas, do Alto Comissariado para os Refugiados, que explicam e detalham se de facto nestes países há perseguição daquelas pessoas. Portanto, se a pessoa couber nas definições profundamente taxativas e limitadas do que é um refugiado ou do que é uma pessoa que merece outra proteção, e vai ter esta proteção, se provar, ou então, não provando isto, cai no saco geral da imigração. Portanto, é assim que o mundo das migrações está dividido. Depende dos motivos, e os motivos são taxativos. Portanto, a ideia é, há o saco geral da imigração, a não ser que se prove que se é perseguido ou que se sofre tortura, risco para a vida no país de origem. Por isso é que nós costumamos dizer que há muitas soluções que, infelizmente, ainda caem fora do conceito de refugiado ou de proteção subsidiária, porque não têm ainda a ver com isto, como as pessoas que fogem da pobreza ou de questões ambientais, como não estão nos motivos taxativos, são só aqueles de proteção internacional, caem no saco geral da imigração. E no saco geral da imigração, o Estado é totalmente soberano. Portanto, é completamente discricionário o Estado decidir se quer ou não receber aquela pessoa. Portanto, nós até podemos cumprir todos os requisitos para ter um visto de trabalho ou assim, mas o Estado, em último caso, pode negar que nós não temos um direito fundamental de imigrar. Só temos um direito fundamental se formos refugiados ou de proteção subsidiária. É que temos um direito fundamental para ser protegidos. Muito obrigada pelas respostas, professora Ana Rita Gil e doutora Emeline de Oliveira. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, da Jeane Silva. A Jeane Silva pergunta, a professora Ana Rita Gil colocou as distinções da percepção europeia entre os refugiados oriundos de países que professam, só um minutinho, que professam religiões islâmicas, como os da Síria e os ucranianos, de cultura mais ocidentalizada, por assim dizer. Quais considerações poderiam serem feitas relativas aos casos das pessoas oriundas de países africanos, que vimos na TV tendo problemas para atravessar a fronteira da Ucrânia com a Polônia? Mesmo alguns jogadores de futebol negros brasileiros tiveram a mesma dificuldade. Não seria contraditória a política da União Europeia relativa aos refugiados, quando aparenta que há refugiados com um perfil mais bem-vindo que os outros? Ok, mais uma pergunta difícil. Já falámos um bocadinho disto, portanto, isto serão sobretudo pessoas, pelo que eu estou a perceber, que têm a residência, portanto, são imigrantes com a residência na Ucrânia, ou, portanto, fala aqui os negros brasileiros de uma forma geral, negros ou, enfim, de outra raça, mas como fala aqui de negros brasileiros, nós aqui na União Europeia consideramos que o Brasil é um país terceiro seguro, portanto, um país de origem seguro, portanto, não se dá por natureza, por definição, estatuto de refugiado ou qualquer outro a brasileiros. Não obstante, são brasileiros que estavam na Ucrânia.
Portanto, lá está, aqui neste caso, é uma situação em que eles podem ser devolvidos ao país de origem porque não vão conseguir demonstrar que correm risco no Brasil, porque o Brasil é considerado um país seguro. Portanto, são residentes, não eram refugiados, porque não há refugiados brasileiros, a não ser que demonstrem que, por exemplo, o regime do Bolsonaro os perseguia de forma individualizada. Se conseguirem provar isso e se as autoridades aceitarem isso, quando se acha que é um país seguro, dificilmente se consegue virar. Não é impossível, mas dificilmente se consegue virar essa presunção. Portanto, eram residentes legais. Logo, eles efetivamente só têm direito a passar para a Polónia se a Polónia quiser. Portanto, por natureza, estas pessoas não vão conseguir demonstrar que não tinham um país de origem seguro. Portanto, a solução dada para os brasileiros será o regresso ao Brasil. Já no que toca aqui, países africanos, bom, depende, não é? Os países africanos são extremamente diversificados e nós não podemos olhar a África como, enfim, como, sim, há países africanos, como o caso da Eritreia, que aqui falámos, Congo, muito duvidoso porque, enfim, República Centro-Africana, alguns que têm conflitos permanentes, e eu acho que cumprem os requisitos para terem um tipo de proteção, há outros que não. Por exemplo, nós aqui em Portugal negamos sucessivamente proteção às pessoas que vêm de Angola. E consideramos sempre que as pessoas que vêm de Angola são migrantes económicos. Portanto, vai depender de que país africano. Há países africanos que têm conflitos, que têm perseguições, por exemplo, sujeitam meninas a mutilação genital feminina, isso é um caso de perseguição específica em função da idade, portanto, perseguição de crianças. Há países que sujeitam os meninos a recrutamento obrigatório nas Forças Armadas, portanto vai depender de facto do país africano. Se o país africano é seguro, serão devolvidos ao país africano. Se não for seguro, provavelmente já tinham um estatuto de refugiado na Ucrânia, ou, digo eu, podem pedir agora num outro país, porque na Ucrânia já não é um país seguro, portanto já não podem devolver para a Ucrânia. Eu também ouvi a professora Emeline, o que é que acha disto? Não, eu para variar, concordo, porque é essa questão. Como a professora Ana Rita Gil mencionou ainda na questão anterior, se as pessoas decidirem avançar com um pedido de asilo, grande parte desses pedidos ainda vão ser em postos de fronteira, portanto, não há aquele direito de adentrar automaticamente no território. E, antes da questão da crise com a Ucrânia, países como a Polônia, mas não só, a própria Hungria, já tinham sido condenados no Tribunal Europeu de Direitos Humanos por causa das diversas zonas de trânsito que criavam para colocar pessoas ali, exatamente para evitar que elas adentrassem dentro do território desses estados. Portanto, se as pessoas decidirem, têm o direito a requerer o asilo, elas podem fazer, enquanto o seu pedido estiver a ser processado, elas não podem ser retornadas, mas seja no caso em que o pedido venha a ser indeferido, seja no caso em que elas decidam não requerer o asilo e tentar, pronto, por outras vias, eu desconheço a legislação da Polônia ou da Hungria de forma específica, mas que tentem regularizar essa sua situação, uma vez que esses países resolveram não estender a proteção para pessoas que estavam num estatuto que não fosse de residência permanente, porque acho que aqui também é importante relevarmos ao facto de que estamos a falar apenas de pessoas negras, mas nós não sabemos qual era o estatuto em que elas estavam a residir na Ucrânia. Se eram pessoas africanas, mas que eram refugiadas, nesse caso elas têm direito à proteção temporária e elas têm o direito de entrar no território da Ucrânia. Portanto, não é que, obviamente, que a questão da cor da pele pode ter levado a um impacto inicial, principalmente antes de se chegar à questão da... Houve um outro documento que foram orientações para a interpretação da decisão do Conselho, e enquanto esse documento não tinha sido emitido, houve aqui um momento de incompreensão, no sentido em que quem era realmente coberto por essa proteção. Contudo, pode ser que nesse momento ainda não se sabia muito bem como aplicar. Não se esqueçam, e acho que isso é relevante, que é a primeira vez que estamos a aplicar a Diretiva de Proteção Temporária,
Contudo, se estamos diante de uma pessoa de origem africana, não importa qual país, que tinha o estatuto de refugiado na Ucrânia, aí sim houve um erro, porque essa pessoa, de acordo com a decisão do Conselho, teria direito à proteção temporária. Se estamos diante de uma pessoa negra com residência como residente permanente, os estados também tinham de aplicar a proteção temporária, desde que a pessoa provasse que não conseguia retornar de forma segura ao seu estado. E no caso de um estudante negro com uma autorização de residência temporária, aqui, além de provar que não consegue retornar, a Polônia deveria ter estendido a proteção a pessoas com autorização de residência temporária, que não fez. Portanto, ou fecha os olhos e permite que a pessoa avance até o próximo Estado-membro que resolveu estender essa proteção, ou, nesse caso, pode fazer sim o retorno dessa pessoa ao seu país de origem, uma vez que não se encaixa na proteção. Se essa pessoa não pedir asilo, não tem o direito de não ser retornada até o fim do procedimento, e estaríamos diante apenas de uma pessoa em situação irregular, sobretudo se essa pessoa vier de um estado que não há isenção de visto. Porque depois não nós esquecemos que os ucranianos têm isenção de visto, mas os outros que estavam a residir não necessariamente o tinham. Portanto, eu acho que aqui há várias nuances que são necessárias de serem vistas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Emelim, muito obrigada, professora Ana Rita Gil. O que a gente percebe é que realmente esse é um desafio novo e incerto, né? Que a União Europeia tem pela frente. A Janitel, ela fez a seguinte pergunta: do ponto de vista do DIP, como podem ser entendidos, em termos de legalidade, esses acordos tampão que os países europeus fazem, como o da Turquia, só um segundo que está tampando aqui a minha tela, como o da Turquia, que a doutora Emelim de Oliveira mencionou? Obrigada, Jane. Efetivamente, na altura, em 2015, já houve muita discussão sobre a legalidade ou não desses acordos. Tanto que, inicialmente, falava-se num acordo União Europeia-Turquia, depois a Comissão veio esclarecer, não foi a União Europeia, nós apenas fizemos um statement, foi um acordo entre os Estados-membros e a Turquia, e no âmbito do direito internacional, os Estados-membros ainda são Estados soberanos e poderiam fazer esses acordos diretos com a Turquia, apesar de aparentemente terem todos decididos a fazer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Mas pronto, coincidências existem, digamos, e a questão é que voltamos ao ponto do que se pode compreender ou não pelo número 2 do artigo 33 da Convenção de Genebra. Ora, voltamos à ideia de que essas pessoas estão a ser retornadas, aquela ideia do non-refoulement, para o estado em que existia perseguição, não estão, portanto, há toda aquela discussão que, mesmo no que toca ao regulamento de Dublin, temos com a história do terceiro país seguro, com a história de retornar para um país em que vai se garantir as condições de acolhimento na mesma proporção, e aqui até no âmbito do direito da União Europeia há essa exigência, na mesma proporção que estariam a ser recebidos dentro de um Estado-membro da União Europeia, e aqui, obviamente, que há várias nuances também, diria eu, para essas questões. Eu tenho dúvidas com relação à legalidade desses acordos, mas eles existiram e continuaram. Acredito que nós temos já exemplos, e dentro da União Europeia, não necessariamente para a Turquia, mas dentro da União Europeia, nós temos exemplos de que não basta aquele Estado ser considerado seguro, ele tem de fazer provas de tal, e isso aconteceu naquele famoso caso, que é tão famoso que eu esqueci meu nome agora, mas eu tenho certeza que a professora Ana Rita Gil lembrará, que é da senhora enviada, que iria ser enviada no âmbito de Dublin, da Bélgica para a Grécia, e na altura a Grécia não foi considerada um país seguro, porque não conseguiria, seguro no sentido, não conseguia, naquela altura, garantir todas as condições necessárias de acolhimento para aquela pessoa. Portanto, retornar a pessoa seria submetê-la a tratos desumanos e degradantes. Mas não só, também com a questão de reenviar para a Líbia, também isso já foi questionado.
aqui é em que nível e em que extensão nós conseguimos ter informações concretas sobre a Turquia para questionarmos o seu acolhimento. Obviamente, sabemos que há muitas melhorias a fazer, mas também no âmbito desses acordos, os países da União Europeia também entraram em situações, e que acho que até a professora Ana Rita Gil pode falar dessa situação em melhor qualidade, porque lembro-me que também foi no âmbito do mecanismo contra a tortura, fazer formação com as pessoas. Portanto, houve aqui uma tentativa, pelo menos, digamos, de se tentar equilibrar as coisas. Não posso dizer o quanto houve de evolução, mas há aqui várias, novamente, nuances. As questões das migrações não são tão claras e serenas. Eu, do meu ponto de vista, tenho dúvidas, muitas dúvidas com relação a esses acordos. Efetivamente, porque voltávamos a reenviar pessoas no âmbito de troca, não é? Volta não sei quantos irregulares, nós recebemos sírios. Portanto, tem alguns questionamentos quando nós fazemos esse escâmbio. E, por outro lado, voltávamos pessoas para um país que nós já sabíamos que estava completamente já saturado, o seu sistema de asilo já estava saturado, a receber pessoas constantemente. Portanto, a nossa motivação era não colocar em risco, em causa, o nosso sistema de asilo, mas não questionávamos como andava o sistema de asilo do país para onde reenviávamos as pessoas. Portanto, há aqui questionamentos que, para mim, ainda as respostas não satisfazem, mas também não me vou estender muito. Muito obrigada. Também aqui, dando mais, a doutora Emeline já disse tudo, vou só aqui também acrescentar mais umas coisinhas. Este acordo, enfim, eu fui tão crítica deste acordo, eu escrevi, eu falei, enfim, este acordo foi para mim assim um choque, porque não só os termos com que estavam redigidos, parecia uma mercantilização dos refugiados. A ideia era esta: a Turquia fica a patrulhar o mar entre a Turquia e as ilhas gregas e evita que barcos saiam da Turquia. Por cada sírio que evite, que venha ilegal, nós recebemos um sírio que já esteja na Turquia. Tipo moeda de troca. Aquilo era uma pessoa que nós evitamos que fuja, que entre ilegalmente, nós aceitamos um que já esteja na Turquia. Portanto, a ideia era ser um tampão para a imigração ilegal. Até parece, então está bem, pronto, era para evitar que viessem ilegalmente, mas depois até recebíamos os que estavam lá legais. Muito bem, só que isto depois levava a inúmeras violações dos direitos humanos. Porquê? Desde logo a Turquia estava a patrulhar e afastava coletivamente barcos, sem querer saber quem lá estava. Podiam estar mulheres grávidas, podiam estar crianças, podiam estar, enfim, pessoas vítimas de tráfico, não queria saber. Portanto, eram mandados todos de volta. Os que conseguiam chegar à ilha de Lesbos, porque lá conseguiam, enfim, contornar, eram detidos imediatamente em centros de detenções, que eram umas coisas medonhas. Não sei se procurarem na internet, centros de detenção, Ilha de Lesbos ou Ilhas Gregas, uma coisa horrível, com redes, com crianças, com tudo, enfim, aquilo era tudo enfiado, como se fosse, perdoem-me a expressão, mas é que foi tão chocante que era esta ideia que eu tinha, como se fosse gado dentro de centros de detenção gigantescos. Para quê? Para depois serem enviados, muitas vezes, retornos forçados através da Frontex, que é uma agência europeia que patrulha as fronteiras, de volta para a Turquia. Portanto, isto para mim foi uma coisa que me fez imensa impressão. Depois, a Turquia tinha uma reserva na Convenção de Genebra. Quem aqui estudou Direito Internacional Público sabe o que é que são reservas. Ora bem, a Turquia dizia, eu assino a Convenção de Genebra, mas só a vou aplicar a europeus. Portanto, não aplicava a Convenção de Genebra a sírios. Tanto assim é que os sírios não tinham um estatuto de refugiado na Turquia, tinham um estatuto de proteção temporária, mas não é igual ao nosso. O nosso é da União Europeia, era lá onde eles criaram, pronto. Inicialmente nem sequer tinham direito a trabalhar. As pessoas ficavam em campos gigantescos de refugiados, que eu tive, como a doutora Emeline falou, a Provedoria de Justiça Portuguesa foi dar formação à Provedoria de Justiça da Turquia, eu tive a oportunidade de ver e aquilo era, enfim, parecia um centro de detenção gigantesco, aquilo era uma
pequenas cidades com refugiados sírios e vítimas imenso de xenofobia. Ai, não vás a Istambul, ouvi eu, não vás a Istambul porque há muitos sírios. Vais ver muitos sírios na rua. Havia esta ideia também de alguma xenofobia na Turquia. Portanto, houve aqui um efeito tampão, houve aqui afastamentos coletivos, detenções coletivas, houve a não aplicação da Convenção de Genebra, não era aplicada, portanto, pelo que não estava garantido o non-refoulement, e ainda hoje os refugiados sírios que lá estão são usados como arma, do presidente Erdogan, no sentido, ou bem que começam a avançar, porque a Turquia quer entrar para a União Europeia, ou bem que começam a avançar com o processo de entrada, ou eu abro as portas dos refugiados sírios e inundo a União Europeia de refugiados sírios. Portanto, vejam só o ponto em que se instrumentaliza, e saiu uma diretiva sobre instrumentalização de migrantes, precisamente, em que se instrumentalizam os migrantes como se fossem armas de guerra. Portanto, ou bem que fazem o que eu quero, ou eu abro as portas para os migrantes, para os refugiados irem todos para a União Europeia. Portanto, foi o que deu o lindo acordo com a Turquia. Nem vou falar do da Líbia, porque esse foi bilateral, foi entre Itália e Líbia, foi uma coisa muito semelhante. Portanto, a Líbia patrulhava, evitava que os refugiados ou migrantes saíssem da Líbia para Lampedusa, e assistimos a coisas verdadeiramente horríveis, que foram barcos devolvidos e as pessoas foram vendidas em mercados de escravos na Líbia. Portanto, uma coisa horrível, o que o refulma no mais variado, no maior esplendor, digamos assim. Quanto à natureza do direito internacional público, muito assim, rapidamente, é um acordo intergovernamental, como a Emeline disse, portanto, entre os Estados e o Tribunal de Justiça veio confirmar isso, o Tribunal de Justiça da União Europeia, entre os Estados e a Turquia. Portanto, é um acordo em que se aplica a Convenção de Viena de Direito dos Tratados. É intergovernamental, não é direito da União Europeia. Se isto foi uma lavagem de mãos ou não da União Europeia, eu partilho do sarcasmo que a doutora Emeline disse, que é que engraçado, juntaram-se todos no mesmo dia, à mesma hora, e fizeram um acordo em conjunto. Mas, de facto, juridicamente foi qualificado o Tribunal de Justiça da União Europeia como não sendo direito da União Europeia. O Tribunal de Justiça disse que não tinha competência para esse acordo. Muito obrigada, professora Ana Rita Gil, muito obrigada, doutora Emeline de Oliveira. Olha, eu vou concordar com a Maria, que enviou um comentário aqui, dizendo que a palestra está muito interessante. Eu não tinha conhecimento disso, vou pesquisar sobre esses campos de detenção. Tá chegando algumas perguntas aqui. Eu vou falar agora a pergunta da Leandra. A Leandra, ela começa com o seguinte comentário. Como referiu a doutora Ana Rita Gil, é sabido que não se pode confundir a política de alguns Estados-membros da União Europeia de dificultação do ingresso de deslocados pelas fronteiras externas da União Europeia com as políticas de fato da União Europeia. Mas, considerando a forma de agir de alguns países, como a Polônia e a Hungria, que durante os anos anteriores reprimiram violentamente a entrada de refugiados oriundos do Oriente Médio e África, e agora estão a abrir as fronteiras de forma muito mais solidária aos deslocados ucranianos, o que ficaria de aprendizado em caso de uma próxima crise de refugiados que não sejam oriundos da União Europeia? É uma excelente pergunta, Leandra. Bom, primeiro que tudo, face à questão, e uma vez que estamos a falar da Polónia e da Hungria, são Estados que hoje em dia colocam muitas dúvidas, e nós temos falado disso quer nas aulas de União Europeia, quer nas aulas de Direitos Fundamentais, portanto, quer a Duane, quer a Leandra sabem do que é que eu estou a falar, são Estados que têm colocado muitas dúvidas sobre a sua total respeito dos princípios do Estado de Direito. Tanto é que eles já tiveram processos que não avançaram, de sanções políticas por não estarem a respeitar uma data de princípios, como seja a independência dos juízes, mas também de violação dos direitos humanos. Aliás, eles recusaram-se a receber refugiados sírios, porque a União Europeia, a determinada altura, viu que a Itália e a Grécia estavam com os migrantes todos e decidiu dividi-los por Estados-membros, e estes países recusaram-se
recusaram-se, disseram que violava o seu direito de soberania e recusaram-se a receber refugiados sírios. E foram condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, mais uma vez, para além da independência dos juízes, temos também esta condenação, e para além da questão das pessoas LGBTI, que são fortemente discriminadas, e liberdade de imprensa e tudo aquilo que está a acontecer nestes países, também foram condenados por esta falta de recepção destes refugiados. Agora, o que é que vai haver no futuro? Bom, eu, muito honestamente, continuo a achar que a União Europeia vai manter a sua política de acolhimento a nível de respostas urgentes no que toca a países europeus, por todos os motivos que nós referimos, e vai manter a sua política face a países não europeus. Portanto, é determinante aqui se faz fronteira direta ou não. Até porque a União Europeia tem, no âmbito da sua atividade, um pilar que é a política externa e que tem uma coisa que é do apoio aos países vizinhos. Por exemplo, nós em Portugal, eu estive envolvida nisso, fomos dar formação ao provedor de justiça da União Europeia, da Turquia, porque é um país vizinho por mar, não é? Mas é vizinho da União Europeia. Portanto, vai depender de onde é que vêm as pessoas, se há fronteira direta com os países ou não. Quanto à Polónia e à Hungria, que aprendizagem? A aprendizagem já está feita. A aprendizagem é de que estes países são grandes suspeitos hoje em dia no que toca a respeito dos direitos humanos. Eles redimiram-se, de certa forma, agora com resposta global para os ucranianos, mas continuam a ter processos pendentes no que toca à independência dos juízes, pessoas LGBTI, etc., quer no Tribunal de Justiça, quer sanções políticas. Temos um problema, é que nós não os conseguimos expulsar da União Europeia, não é? Nós falámos disso na aula passada direito da União Europeia, não sei se a Leandra lá esteve, mas não conseguimos expulsar. O artigo 7, que é as sanções políticas, não dá para expulsar. E, portanto, para mim não se vai aprender muito com esta crise, muito honestamente. Eu posso só dizer, eu vou ter que me ausentar porque eu tenho aula agora. Tá ótimo, professor. A gente atrasamos um pouquinho, mas de verdade agradecemos muito mais uma vez a presença da professora. As senhoras são referência no assunto aqui em Portugal e eu acredito que dentre a União Europeia mesmo. E é só agradecer mesmo. Doutora Emeline, a senhora pode responder a última pergunta que tem? Antes da gente encerrar, podemos? Deixa-me só agradecer mais uma vez. Exato, antes da doutora Emeline, que eu já não vou conseguir ver, tenho 2 minutos. Queria só agradecer muito à Duana, à Leandra, como representantes aqui, mas do núcleo em si, de todas as pessoas que fazem parte do núcleo, mandar-vos a vocês todas um grande abraço. Duana, vemo-nos amanhã na aula. Evelyn, foi mais uma vez um gosto, aprendi imenso consigo, levo aqui imensos apontamentos, para não dizer, está sempre a dizer que aprende comigo, mas é recíproco, levo aqui imensos apontamentos, devo já dizer, para pensar em casa. E foi um gosto enorme para mim, espero que continuem com a doutora Emeline, que sem dúvida vai continuar e enriquecer aqui todos com o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Rita Gil, foi um prazer. Obrigada, com licença, obrigada. Então, vamos agora continuar. Já sinto falta da professora Ana Rita Gil. Ela é maravilhosa. Ela Vocês duas. Obrigada, não, mas ela é especial, tenho de dizer, especial no bom sentido, obviamente. Na verdade, eu acho que a questão do Filipe Novaes vai muito ao encontro do que também a Leandra colocava como questão. Sim. Por causa da questão da política da União Europeia, e eu concordo novamente com a professora Ana Rita Gil. A questão é que, quando, na altura, se foi discutido a diretiva produção temporária, portanto, estamos aqui, a diretiva começou a ser discutida por volta de 1997, depois apenas foi adotada pelo Conselho, pelo Parlamento, em 2001, e estávamos aqui na altura da Guerra dos Balcãs, da ex-Jugoslávia. Portanto, novamente, Estados ali
próximos da União Europeia, portanto, nas fronteiras, e mesmo naquela altura, a diretiva foi aprovada, mas não foi ativada, vejam só. Portanto, houve uma discussão gigantesca, principalmente uma discussão que foi, na altura, liderada pela Alemanha, com o argumento de que estava a receber muitas pessoas da região dos Balcãs e que tinha o seu sistema de proteção internacional já no limite, e tentou aqui fazer com que os outros Estados avançassem com uma política europeia em matéria de asilo. Entretanto, tudo isso se inicia ainda durante o Tratado de Maastricht. Não se esqueçam que durante o Tratado de Maastricht, senão vou contar a professora Ana Rita Gil, estamos ainda, a União Europeia começa a colocar também a questão da política migratória e de asilo, mais ainda no pilar intergovernamental. Apenas com o Tratado de Amsterdão é que temos verdadeiramente a política de asilo e de migração e controle de fronteiras, que passa para o que se chamava pilar comunitário, e agora sim, com a União Europeia, com competências para legislar sobre essas matérias. E é a partir desse momento que nós iniciamos, portanto, estamos já com a entrada em vigor de Amsterdão em 1999, com já a possibilidade da União Europeia legislar sobre essa matéria, e é quando se inicia efetivamente o que nós chamamos de Sistema Europeu Comum de Asilo, o SECA, com os tais planos quinquenais, sendo o primeiro o de Tampere. Portanto, é a partir dali que nós começamos efetivamente a pensar numa resposta, quiçá, um bocado mais harmônica, como usando as palavras do Filipe, para a questão do asilo. Contudo, sempre com muitas reticências de se ativar uma proteção de caráter imediato, porque é isso que a proteção temporária prevê. Portanto, confirmo e vou ao encontro daquilo que dizia a professora Ana Rita Gil. Enquanto nós tivermos situações que estejam literalmente nas nossas fronteiras, como foi o caso dos Balcãs, como é agora a questão da Ucrânia, eu acredito que o mais difícil já aconteceu, que foi a ativação da Diretiva Proteção Temporária. E acho que seguir-se-á nesse sentido se continuarmos a ter situações coladas às nossas fronteiras. Situações outras em que seja ainda possível utilizar-se de estados tampões ou das questões naturais / geográficas, como é o caso do Mediterrâneo, acredito que continuaremos a tentar continuar com uma política de evitar com que as pessoas cheguem ao território, utilizando talvez a justificativa de que a luta contra a imigração irregular, mas por outro lado, e desculpem o sarcasmo, influenciando com que as pessoas entrem pela imigração irregular, uma vez que essa acaba por ser a única forma de adentrar no território de um dos Estados-membros e, a partir dali, quiçá, requerer asilo. Portanto, a mim, ainda uma política contraditória e que vai depender, como mencionei no início, de questões estratégicas e de geopolítica e que vão levar muito em consideração a proximidade com as nossas fronteiras. Muito obrigada pela resposta, doutora Emeline. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente ter aceitado o convite do NELB para fazer parte desse evento. Foi extremamente enriquecedor. Agora eu nem estou falando como mediadora, mas como aluna mesmo. Estou levando daqui conhecimento de que realmente eu não tinha do assunto, e eu acredito que todo mundo que assistiu aqui do início ao fim pôde perceber assim, a sinergia que vocês duas têm também sobre o assunto, que vocês são referência dentro dessa nossa temática. E agradecer mesmo, fico muito feliz por ter participado aqui como mediadora desse evento, muito feliz em conhecer a senhora. E muito obrigada a todo mundo que participou também, que teve a felicidade de estar aqui com a gente e ver a apresentação das duas. É isso, eu agradeço imensamente. Olha, deixe-me rapidamente também agradecer, foi uma ótima oportunidade, obrigada, Nel,
pela iniciativa e obrigada, sobretudo, pela oportunidade de partilhar aqui esse palco virtual com a professora Ana Rita Gil, que é uma pessoa por quem tenho imensa estima, mas também conhecer as alunas da professora Ana Rita Gil, por quem agora espero que continuemos a trocar informações e manter essa relação. A todos que estiveram aqui também, muito obrigada pela paciência e por disponibilizarem do tempo para aqui estar. Muito obrigada. Boa continuação. Muito obrigada a nós. Então, tchau, tchau, gente. Ficamos por aqui.